Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez, continuando os estudos da revista Compromisso, o Cristianismo Pioneiro, o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estudar a lição número 6, Surge o Apóstolo aos Gentios, lição 6 da revista. Mas é interessante a gente pensar o que é um apóstolo. O que é um apóstolo? No grego, a palavra vem de apostelen, quer dizer enviar, remeter. A ideia no hebraico vem de shalach, mensageiro com ênfase naquele que envia, ou seja, mensageiro de Cristo, enviado por Cristo, mensagem do Evangelho. Essa é a ideia de apóstolo. Então, o missionário é um apóstolo. Aquele que envia a mensagem, que leva a mensagem, é o apóstolo. No Novo Testamento, a gente tem alguns apóstolos. Os 12 apóstolos, que eram os 12 discípulos, mas também nós vamos ver que tem mais 3 apóstolos. Então, antes de falar especificamente do apóstolo aos gentios, nós vamos comentar um pouquinho sobre os apóstolos. Bom, a gente sabe que são 12 apóstolos, depois, quando Judas traz Jesus, vem Matias, então vamos falar um pouquinho só de cada um deles. Interessante, só para a gente ter um contexto da história do cristianismo. Pedro foi um mártir na cidade de Roma, em cerca de 64 depois de Cristo, né, durante uma perseguição dos cristãos pelo imperador Nero. Para a tradição católica, ele foi escolhido por Jesus como o primeiro papa. Essa é uma tradição dos católicos, baseado em Mateus 16, 18. Pedro, ele foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, no circo de Nero, a seu próprio pedido, porque ele não se sentia de valor suficiente ou digno de ser crucificado exatamente igual ao Mestre Jesus. O outro apóstolo que a gente conhece é André, que foi até o que convidou Pedro, né, para conhecer Jesus. Ele foi para uma terra que era na União Soviética, era uma terra de canibais, que hoje a gente conhece como ex-União Soviética, né? Região identificada por Sítia, por Eusébio de Cesareia. Os cristãos naquela região atestam que ele foi o primeiro a levar o evangelho até ali. Ele também pregou na Ásia Menor, hoje conhecido como Turquia, e na Grécia. Foi martirizado e considerado o fundador da igreja em Bizâncio, em Constantinopla, atualmente Istambul, motivo pelo qual é considerado o primeiro patriarca de Constantinopla. Ele também foi crucificado, mas uma cruz em forma de X. Tomé, todo mundo conhece a história de Tomé, né? Tomé, ele duvidou se Jesus tinha ressuscitado, e então ele é conhecido como incrédulo, né? Só creu depois que viu, tocou nas mãos de Jesus, tocou no lado de Jesus. E esse Tomé, provavelmente o mais ativo dos apóstolos no leste da Síria. Uma tradição informa que ele pregou até a Índia. Os cristãos indianos, chamados de Martoma, uma denominação muito antiga dentro do cristianismo, o reverenciam como o fundador dela. Foi morto em Milarope, na Índia, por lanças de 4 soldados. Outro apóstolo, Filipe, possivelmente teve um ministério muito poderoso em Cartago, no norte da África, e então a Ásia Menor, onde ele evangelizou e converteu a esposa de um procônsul, e provavelmente foi crucificado. Alguns afirmam que foi preso e torturado por esse procônsul. Então, a história não, a gente consegue ter toda certeza. Mateus, o coletor de impostos, escritor do Evangelho de Mateus, né, ministrou na Pérsia, atual Irã, e na Etiópia. Um dos mais antigos comentários diz que ele não foi martirizado, outros dizem que ele foi apunhalado até morrer na Etiópia. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, aquele que Jesus disse, eis um homem que não tem dolo, né? Esse Natanael, segundo fonte histórica, teria pregado o cristianismo até a Índia e depois foi morto por esfolamento em Albanópolis, atual Derbent, é uma província da Rússia. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, também chamado de Tiago Maior, foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Foi decapitado a mando de Herodes Agripa, no 44 depois de Cristo. É o único que está escrito como ele foi morto no Evangelho de Atos, na carta de Atos dos Apóstolos. Né?
Os outros é tudo pela tradição cristã que a gente consegue informações da forma de morte. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, é um dos 3 Tiagos referidos no Novo Testamento. Existe muita confusão quando você lê sobre de quem está se falando em alguns textos, mas esse Tiago é considerado como o que foi ministrar na Síria e foi morto por apedrejamento. Simão, o Zelote, teria ministrado na Pérsia e martirizado naquela região, morto depois de negar sacrificar ao Deus Sol, juntamente com Judas Tadeu. Outro apóstolo, Matias, lembra? Depois do que Judas Iscariotes traz Jesus, ele se enforca e aí os apóstolos escolhem um homem de Deus para assumir o ministério de Judas, e foi escolhido Matias, né? E esse Matias, segundo a tradição, foi para a Síria com André e também foi apedrejado na Etiópia e depois decapitado. Judas Tadeu, que é um dos 3 Judas mencionados no ministério terreno de Jesus, também chamado para ser um dos 12, não pode ser confundido com Judas Iscariote, né? Judas Tadeu. Diz a tradição que se dedicou ao evangelho na Judéia, Samária, Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, e a Pérsia. Foi martirizado a machadadas pelas autoridades persas e pela multidão instigada pelos sacerdotes zoroastritas, juntamente com Simão Zelote. João, filho de Zebedeu, que escreve o Evangelho de João, escreve as cartas de João e escreve também o livro do Apocalipse. E esse João, de todos os apóstolos, parece que o que se mais destacava como teólogo. Tinha um enorme afeto por Senhor e vice-versa. Segundo as interpretações, era o apóstolo que Jesus mais amava, mas é uma interpretação. Ele era líder da igreja na cidade de Éfeso e disse que ele cuidava de Maria, né? Maria ficou com ele depois da morte de Jesus. Aí você lembra daquele momento lá na crucificação que Jesus diz para Maria: eis aí seu filho, e para João falar: eis aí a sua mãe, né? Preocupado que alguém cuidasse de Maria após ele morrer. Esse João, ele então é perseguido e pelo imperador romano Domiciliano. Ele, por volta do ano 90 depois de Cristo, ele é exilado na ilha de Patmos. Nessa ilha, ele vai escrever o livro de Apocalipse. Segundo uma tradição latina muito antiga, afirma que ele escapou sem queimar quando jogaram ele num caldeirão de óleo fervendo. Morreu de morte natural em Éfeso no ano 103 depois de Cristo, quando tinha 94 anos, segundo o bispo Polícrates, em Éfeso. Isso foi confirmado também por Eusébio de Cesareia na História Eclesiástica. E aí ele diz que o apóstolo dormiu em Éfeso. Contudo, quando Constantino vai abrir a sua tumba para tentar edificar uma igreja no seu nome, a tumba estava vazia, né, segundo a tradição, né? Então, tem essa história aí de João muito interessante. E aí, se você quiser aguçar mais a sua curiosidade, você vai levar no Evangelho de João, no último capítulo, quando Pedro pergunta para Jesus: nem quanto a esse, que era João. Aí Jesus fala, né, se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que você tem com isso? Mas você simplesmente me siga. E aí havia uma história que achavam que João não ia morrer até Jesus voltar, né? Mas não é isso que o texto diz. Diz que se Jesus quisesse, João estaria vivo até ele voltar. Então tem essas histórias. Por isso essa questão da tumba vazia da época de Constantino é para aflorar a imaginação das pessoas. Judas Iscariotes, outro que era um apóstolo, ele trai Jesus, né, enquanto Jesus orava no Getsêmani, e aí, por remorso, ele vai e se suicida por enforcamento. E aí os outros apóstolos que não fazem parte dos 12 discípulos. O apóstolo Paulo, né, ou Saulo de Tarso, que primeiro era um perseguidor dos discípulos de Jesus, né, e uma dessas caminhadas de perseguição, no caminho de Damasco, ele vê uma grande luz, e aí Jesus fala com ele, né? Ele fica cego por 3 dias, e Paulo ouviu apenas uma vez, tendo recebido a missão apostólica
de, a partir do próprio Jesus, se dedicar a uma missão específica aos não-judeus, apóstolo aos gentios, que é o tema da lição de hoje. Foi preso em Roma, acusado de crimes de falta de lealdade a Roma, porque ele era um cidadão romano, e foi executado por decapitação na Via Ostiense, e não por crucificação. Outro apóstolo é Tiago, segundo a tradição dos protestantes, irmão de Jesus, segundo os católicos, primo de Jesus, segundo os ortodoxos, meio-irmão de Jesus. Também era conhecido como Tiago Justo e ocupou importante posição na igreja de Jerusalém. Você vendo, estudando, dá a ideia que ele como fosse um líder forte na igreja de Jerusalém, e como Paulo e Barnabé na igreja de Antioquia, e Pedro ficava fazendo o projeto missionário. A impressão que, lendo, eu tenho essa concepção, que ele fosse um grande líder, uma pessoa extremamente respeitada, e a gente vai ver isso em algumas lições nas cartas, todo esse estudo de Atos dos Apóstolos. Provavelmente ele que escreve o livro de Tiago, no Novo Testamento. Também foi apedrejado e espancado com uma clave de ferro. Barnabé, também conhecido como José, que é natural de Chipre, que vende as propriedades dele, entrega aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé vai virar um apóstolo junto com Paulo. A gente vê isso em Atos 14, faz várias viagens missionárias e também foi apedrejado. Conta-se que os judeus de Salamina zombravam dele quando ele sucumbia nesse apedrejamento. Então, esses são os apóstolos que a gente vê relatado nos evangelhos. Mas a lição, foco principal é Paulo, ou Saulo de Tarso. E aí ele é o apóstolo aos gentios. Quem são gentios? Gentios. A palavra gentio no hebraico é goi, no grego etnos. Significa nações não judaicas. Em alguns textos parece que está dizendo nações pagãs. Aí a gente lembra que a maioria dos povos eles eram politeístas, diferente dos hebreus que são monoteístas, né? Então, não judeu, todos são gentios. Então, brasileiros, né? Somos gentios. E aí Deus busca um homem certo para a obra. Você olhando a história que a gente vai estudar aqui nessa lição, vai ver que Deus já tinha escolhido Paulo. Ele era uma pessoa preparada para aquele ministério. Interessante lembrar que Paulo era um homem que falava vários idiomas, então ele tinha facilidade de se comunicar com muitas pessoas de culturas e características diferentes. Eu acredito que Deus usa a pessoa certa para o ministério certo. E aí, a gente pensando nisso, eu lembrei de um homem chamado Mark Twain. Ele diz o seguinte: há dois dias mais importantes na sua vida, o dia que você nasce e o dia que você descobre para quê. Então, todo mundo tem uma missão, todo mundo tem uma carreira, um propósito de vida. Paulo tinha o seu ministério antes dele se converter, mas Deus já vinha trabalhando no coração dele. A gente pode pensar em outras pessoas da Bíblia que a gente vê isso também, por exemplo, Moisés. Deus prepara Moisés para ser o líder, para libertar o povo do Egito e transformar uma família em uma nação. Como? Ele passa 40 anos no Egito aprendendo sobre como governar. Depois ele fica 40 anos no deserto aprendendo como sobreviver no deserto. Para depois ele libertar o povo do Egito e fazer com que aquela família, que era uma família de descendentes, né, de Abraão, vire uma nação. Então Deus tem um propósito na vida de cada um. Tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida. E a gente vai ver aqui um pouquinho do propósito de Deus na vida de Paulo e também de Barnabé, que nessa primeira fase estavam trabalhando juntos. Um outro autor chamado E.M. Bounds diz uma coisa interessante. Ele fala assim: os métodos de Deus são os homens. Enquanto os homens estão procurando os melhores métodos, Deus está procurando os melhores homens, ou as melhores mulheres. Deus está procurando eu e você para fazer o melhor do reino de Deus. Então, Deus tem um dom que te deu, ou vários dons, e você tem que usar eles no reino do Senhor, né? E aí vamos caminhar aqui sobre Paulo especificamente. Paulo, então, a gente vai começar aqui falando sobre Saulo, que é a mesma pessoa. Vamos estudar isso juntos. Enquanto isso, no capítulo
Nesse texto vai dizer aqui, ó, Saulo ainda respirava as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo o seu sumo sacerdote, pede-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, se encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho. Interessante, os judeus cristãos, eles eram conhecidos como aqueles que pertencem ao caminho, pertencem a Jesus, porque Jesus é o caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproxima de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele cai por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante parar aqui para a gente conversar um pouquinho. Primeiro, eu já vi vários desenhos que Saulo estava num cavalo e cai do cavalo. No texto não fala nada de cavalo, tanto é que não era tradição dos judeus andar de cavalo. Saulo estava andando e aí ele cai depois que ele vê o brilho e escuta aquela voz. Então fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? No verso 5, ele vai falar, Saulo vai dizer: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, vai à cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ficaram apavorados. Por quê? Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Já pensou? Você está andando assim com uma pessoa, vê ela caindo, e ela conversando com alguém, você escuta a voz e não vê ninguém. E é aquilo que aconteceu ali, eles ficaram emudecidos, deviam ter ficado apavorados, né, com a cena. Saulo levanta-se do chão e abre os olhos e não consegue ver nada. E eles o levaram pela mão até a cidade de Damasco. Por 3 dias ele esteve ali cego e não comeu nem bebeu. E aí ele ficou esperando o que Deus ia fazer com ele. Interessante a gente entender sobre... Às vezes vai ler Paulo, às vezes vai ver Saulo. Qual é a diferença? Será que o nome dele mudou? Não. Paulo, o nome original de Paulo era Saulo. Saulo é uma palavra hebraica, né? E eu não consigo ousar traduzir essa palavra aqui em português. E a palavra Saulo, ela quer dizer o que se pediu ou o que se orou. Então, Saulo é isso. E é uma palavra que é muito próxima com a palavra Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né, de toda a nação, que também era um benjamita como o próprio Saulo. Então, e aí o nome dele, como hebraico, Saulo. Então, quando ele se identificava para os judeus, Saulo. Mas a palavra em grego seria Paulo. Só que a tradução quer dizer pequeno, baixo, curto, né? Vem no latim Paulos, né? Então, Paulus em grego e Paulos em latim, em hebraico, Saulo, sendo que o sentido muda. Saulo, o que se pediu e se orou, Paulo, pequeno, que quem é grande é Jesus, ele é pequeno. No texto que você vê em Atos 13, de 6 a 13, Paulo vai, junto com Barnabé e João Marcos, fazer a primeira viagem missionária. Ele encontra um oficial romano chamado Sérgio Paulo, que se converte ao cristianismo. Alguns autores acham que poderia ser uma homenagem de Paulo, se chamar Paulo por causa de homenagear esse homem. Outros autores acham que foi uma forma de Paulo honrar o título que deram para o pai dele, né? Porque por ele ter ser considerado cidadão romano, era algum mérito por causa do pai dele, né? Então, por isso, pode ter sido essa forma dele se expressar como Paulo. Então, mas eu entendo que quando ele se expressava aos gentios, ele falava como Paulo, pequeno, grande Jesus. E aos judeus, Saulo, porque era o nome dele em hebraico. Exatamente como William e Guilherme, né? Guilherme em português, William em inglês. Segunda colocação da revista interessante, ele vai falar sobre pontes de contato. O que quer dizer isso? Existem pessoas que vão exercer um ministério, mas elas precisam de apoio, a ponte de contato, alguém que vai ajudá-los para fazer aquilo. A primeira ponte de contato da revista que ele vai colocar é sobre Ananias. Paulo, então, ele tem aquela visão lá na estrada de Damasco, fica cego, e aí
ele fica esperando a resposta de Deus. E aí, no verso 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chama numa visão e fala: Ananias. Aí responde: eis-me aqui, Senhor. Ele falou assim: vai à casa de Judas, que está na rua chamada direita, e pergunte sobre um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E aí Ananias responde a Deus: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Todo o mal que ele tem feito aos seus santos de Jerusalém, um cara que persegue a igreja. O senhor tem certeza que esse senhor quer mesmo que eu vá lá falar com ele? Né? Ananias ficou bem apavorado, com medo de Paulo. Né? E ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. E mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias obedeceu, foi à casa, né, de Simão, e pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente caem as escamas dos olhos de Saulo e ele passa a ver novamente. Levanta e é batizado. Depois de comer, recupera as forças e ele passa ali alguns dias com os discípulos de Damasco, aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho, né? Conhecendo mais a igreja daquele local. E aí, o terceiro tópico da revista, ele vai colocar sobre o início da sua vida de pregador do Evangelho. Ele se converte e aí ele imediatamente começa a evangelizar, ele não espera. Você vê que no verso 20 vai dizer assim, ó: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ele não esperou, não foi fazer um seminário, nada disso, ele já começou a evangelizar. Se converteu, já foi anunciar Jesus para as pessoas, compartilhar a graça de Deus com os outros. E todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é esse o homem que procurava destruir Jerusalém? E aqueles que o invocavam o seu nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E aí ele causa uma revolta, né? Uma confusão ali danada. E aí vai lá, verso 23 diz ali, ó: decorrido muitos dias, os judeus queriam matá-lo por traição, e porque a palavra de Paulo era muito poderosa, alcançava muita gente. E aí Saulo fica sabendo dos planos dele, só que não podia sair da cidade, porque eles vigiavam as portas da cidade de noite, para quando ele chegasse lá, matassem ele. Aí o que os discípulos fazem? Levam ele de noite e fazem ele descer através de um cesto, através de uma abertura na muralha. Imagina, um homem que era cheio de autoridade, cheio de carta do governador para fazer o que bem queria, né, para perseguir os cristãos, agora convertido, ele tem que sair escondido, descendo por um buraco do muro, por um cestinho, para não ser morto. Né? É o que Deus fez de mudança na vida dele. Fez ele agora ser uma pessoa completamente diferente, focada. No verso 26, quando chega a Jerusalém, então ele foge ali pelo muro, e quando ele chega a Jerusalém, ele se reúne com os discípulos. Mas todos os discípulos estavam com medo dele, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Aí você fica pensando assim, mas como os discípulos duvidaram da conversão dele? Coloca-se no lugar dos discípulos. O rapaz era o maior perseguidor da igreja de Cristo. E aí agora ele fala que se converte, e todo mundo vai achar que ele... ele é convertido, sim, tranquilo. Todo mundo fica preocupado. A prudência é importante, né? Seja prudentes como a serpente, né? Fica atento. E aí os apóstolos ficaram com medo dele. Aí Deus levanta uma outra ponte de apoio, que é Barnabé. Primeiro foi Ananias, que foi lá, orou, curou Paulo, né? Depois batizou. Depois agora Barnabé vem agora para ajudar a integração de Paulo com os apóstolos, né? Com a igreja de Jerusalém. Então lá no verso 27, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus, mostrando que
dando testemunho da mudança de vida, transformação completa de Paulo. E com isso, vem quinto tópico da revista, que é a sua aceitação junto aos apóstolos. Então, os apóstolos, mediante o testemunho de Barnabé, eles aceitam ele. E aí, no verso 28, diz: assim, depois que Barnabé ajudou, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de língua grega, mas esses tentavam matá-lo. Saulo vai ser perseguido o tempo inteiro. Trabalhou muito pelo evangelho, mas ele era perseguido o tempo inteiro. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e depois levaram para Tarso, né, que era a terra dele natal. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Conclusão da lição. Primeira conclusão. Não existe ninguém tão ruim que Deus não possa salvar. Saulo era horrível, ele era perseguidor da igreja, mas o sangue de Cristo foi suficiente para alcançar Saulo também. Então, não existe ninguém tão ruim que Deus não possa salvar. Jesus morreu por todo mundo. E ninguém tão bom que também não precisa de Jesus. Todos precisam da misericórdia de Deus. Segunda lição. Deus quer usar os seus dons e talentos para uma missão, um chamado, que é específico, individual para você. Seja como missionário, como o apóstolo Paulo, ou os nossos missionários que estão no campo missionário, né, no Brasil e no mundo, como também como ponte de contato, como Ananias, como Barnabé. Lembrando que em missões, ou você vai como missionário, ou você envia e sustenta o missionário. Então Deus pode estar te chamando para ser um missionário, mas também pode estar chamando de ser uma ponte de contato, alguém que vai sustentar o missionário naquele outro local onde Deus o designou. Logo que Saulo, terceira lição, logo que Saulo se converteu, começou a pregar. Então não pode perder tempo esperando que tem que se preparar melhor. Fala o que Jesus fez na sua vida. O que as pessoas precisam ouvir é o que Jesus fez na sua vida. O seu testemunho, né? Barnabé vai dar o testemunho de que a mudança que Deus fez na vida de Saulo. E é exatamente o que as pessoas querem ouvir de você. O que Jesus fez na sua vida para mudar você. Quarta lição. Quando você faz a vontade de Deus, o inimigo tenta te perseguir. Saulo, ele começa agora a ser perseguido porque estava fazendo a vontade de Deus. Então, o inimigo sempre quer parar a obra de Deus. Então, ele não quer que você faça a obra de Deus. Então, entenda isso. Quando você fizer a obra de Deus, o inimigo vem para perseguir você. E a última lição, para que as pessoas acreditem em você, requer tempo. Tenha paciência. Até os apóstolos duvidaram da conversão de Paulo. Então, as pessoas vão ver a sua mudança com o tempo. Tenha paciência. As pessoas não estão confiando em mim. Tenha paciência. Para que as pessoas acreditem em você, requer tempo. Às vezes tem que comer 1 quilo de sal junto, como dizia um amigo meu, o pastor Carlos. Tá? Que Deus abençoe a todos. E no próximo domingo, nós vamos estudar a igreja se institucionaliza. Então, Deus abençoe a todos. Um domingo abençoado, em nome de Jesus.